Opa, hoje é terça-feira, dia 19 de junho de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Apple Pay, Extra Large, Web e-Message e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu postei fotinho no stories do Instagram. Foi sexta-feira que eu tava limpando o MacBook Pro. Depois eu vou fazer um videozinho. Eu não tenho essa parte da faxina geek. E é importantíssima. Com isso de instalar o Mojave, você fica mais sensível às mudanças na máquina. Você fica mais ligado, assim, no que ela tá fazendo. Por que será que ela tá esquentando tanto? Ela não esquentava assim? Será que é o Mojave? Ou será que tá suja? Especificamente o modelo do meu Mac, ele tem entradas de ar nas laterais. Sabe onde você coloca a mão pra digitar no teclado? Então, como se fosse ali na faca da mão, na parte de baixo, meu Mac tem são umas 3 entradas de ar de cada lado. Na verdade é uma entrada gigante com 3 buracos de grelha. O ar entra por essa lateral, né? O cooler suga o ar por essas laterais e joga pela parte de cima do teclado, faz o resfriamento. Se você colocar a mãozinha aqui na lateral do Mac, você não vai notar nada de diferente. Mas se você colocar a mão na dobradiça do Mac, na junção ali da parte de cima do teclado com a tela, você, né, repara que sai um arzinho quente, ele é quentinho. Então qualquer sujeira que esteja na mesa funciona como uma espécie de aspirador. Qualquer sujeira que tenha na mesa, colocou o Mac em cima da cama ou um sofá de tecido, vai puxar aqueles fiapinhos de tecido. Abrir MacBook é uma aventura. Depois eu mostro pra vocês. E qual que eu tô procurando aqui? Onde é que tá esse tal de dicionário pessoal do Gboard no iOS? E não acho. Pois é, na verdade não tem um dicionário pessoal do Gboard no iOS. Ele puxa os atalhos do próprio iOS. Os atalhos que você tiver cadastrado. Um padrão, acho que funciona com todo mundo, é o EAC. Acho que ninguém apaga o EAC. É o estou a caminho. Se você digitar no Gboard EAC, vai aparecer naquela linha superior, no centro, vai aparecer um estou a caminho. Não é aquela expansão automática, você tem que digitar o atalho e tocar na sugestão de palavra. Registrar que tem um bundlezinho rolando, mas eu falo do bundle no review do OmniFocus 3 que eu vou soltar hoje, terça-feira. E se você ainda não baixou o seu guia do Bitcoin, corre, o link tá aqui nas notas do episódio. Notícias. Cocatec. E Coca, vai chegar o Apple Pay também no Banco do Brasil, Bradesco e Banco do Brasil? Parece que sim, parece que chega nesses 2 bancos no próximo mês. Quanto mais bancos tiver disponível o Apple Pay, melhor para todo mundo. Se chegar também na caixa, pega os 4 maiores bancos do Brasil. O maior banco é o Banco do Brasil, depois vem a Caixa Econômica Federal, Itaú e o Bradesco. Se por um lado, quando o assunto é aplicativo, a Apple, entre aspas, faz parceria com o pequeno, faz parceria com os desenvolvedores pequenininhos, na verdade abre a API, ó. Galera, pode usar. A parte bancária é diferente, né? Fez parceria com os grandes. Claro que é uma comparação mega hiper injusta. Nem deveria estar falando isso. Mas é pra você ver como existem diferenças no mercado. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tá fechando trocentas agências de correio. Verdade seja dita, a gente nunca vai saber se deveria fechar ou não, porque a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. Aqui no Brasil, sempre que envolve dinheiro, vai ter algum esquema, não tem nem o que falar. Essa é a treta que eu tenho com loteria. Às vezes o pessoal fala, pô, loteria tem esquema ou não tem esquema? Tendo a acreditar, matematicamente, estatisticamente, tendo a acreditar que não tem esquema. Embora no sorteio você até consiga, com algumas técnicas, privilegiar certos números. Mas eu fico pensando assim, poxa vida, é dinheiro, é Brasil, vai ter um esquema. Mesma coisa, urna eletrônica. Tem os haters que são contra e os que são a favor. Os haters dizem, olha aqui as falhas encontradas na urna eletrônica. E todo ano não, né? Em época de eleições, se faz uma checagem de segurança nas urnas eletrônicas. E sempre se encontra falhas. O que o pessoal esquece de comentar é que essas falhas encontradas, elas são corrigidas. Essas falhas que são encontradas, que os especialistas acham, não vai para as eleições, aqui o negócio com falha. As falhas conhecidas são corrigidas. E vai ter falha, óbvio que vai ter falha. Não, é tecnologia, vai ter falha, não tem nem o que falar. Óbvio, claro que eu sou um adepto da tecnologia, mas eu penso, é Brasil, tá envolvendo dinheiro, com certeza tem um esquema. E aí você pega, por exemplo, Reino Unido. Reino Unido, eles não estão fechando as agências de correio. Reino Unido tem mais ou menos o mesmo número. Reino Unido, olha a proporção. Reino Unido tem o mesmo número de agências de correio que a gente tem aqui no Brasil. Coisa de 12 mil. São umas 6 mil agências próprias, umas 1.000 franqueadas, 4 mil comunitárias. Vai dar
naquelas minhas continhas fajutas, dá o mesmo número de agências de correio no Reino Unido. E lá, o que eles estão fechando? Eles estão fechando os bancos, as agências bancárias estão fechando porque os correios estão virando os bancos. Nos últimos 3 anos, foram fechadas 3.000 agências bancárias. Você pode pensar, mas tem a segurança, qual que lá é Reino Unido, imagina aqui no Brasil. Toda loja aqui no Brasil lida com dinheiro, claro, sendo uma agência bancária, um posto bancário, acho que esse é o nome correto, vai ter mais dinheiro, mas você tem loteria, que é posto bancário, você tem postos de gasolina que giram muita grana, enfim, são as diferenças que a gente olha e não tem como não parar e pensar. E Coca tá pintando um novo JPEG, sim, tá pintando um novo JPEG, é o JPEG Excel XL, nome ruim toda a vida, né? Que parece que é extra large, que vai ser grandão, mas obviamente você já imagina que é o contrário, ele consegue gerar arquivos ali na casa de 60% menor. A gente tem hoje diversos formatos de imagem, meio junto também vídeo, fotos e vídeos. O Google tem a solução dele. É importante que o Google tenha a solução dele, porque o Google é o Google, ele tem que apresentar imagens, e ele quando apresenta imagens para um catatal de gente, e quanto mais ele conseguir reduzir essa imagem, melhor pro Google. Aí ele cria o padrão WebP, medus pra caramba. Netflix, que faz streaming danado, também precisa se preocupar com isso. A Apple, é claro que também precisa se preocupar com isso. Não é à toa que tem o High Efficiency Image Format e a mesma coisa, o High Efficiency formato de vídeo. E isso não vem de hoje, é a sua solução de streaming, o M4A, o MP4. Isso é, entre aspas, by Apple, apoiado pela Apple. MP3, qualidade, diferenças de protocolo, no final das contas acabam se equivalendo. Mas o MP3 máximo é 320 kbps. Já o M4A vai 256, acaba gerando arquivos menores. MP3, no final das contas, é um formato velho. E se no iOS 12, de um ano pra cá, conseguiram melhorar tanto a performance, imagina o que não se consegue fazer com esses formatos antigos. O JPG, ele acaba se tornando um padrão, ele acaba virando referência. Se usa o PNG quando a gente quer aquela resolução 100% ou transparência, mas se eu quero 100%, eu posso pegar um JPG e colocar em 100%. Claro que o JPG, PNG, desenvolve bem com desenho, com mapa de bits, mas não tem animação e desempenha ruim com fotos. Se a gente tivesse um JPG que conseguisse desempenhar bem com fotos, com desenho, tivesse transparência, animações, que é o próprio Live Photo, um padrão aí surgindo. E é exatamente isso que se quer criar. Tá aberto esse protocolo JPEG Excel. A galera tá mandando sugestões. Não, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Tem propostas da Apple, tem propostas da Microsoft. Na verdade, as duas estão na mesma linha. Até para colocar o suporte a esse JPEG Excel no hardware, no chip, no silício. E obviamente que vai ser muito mais rápido. Tem outros formatos de Netflix, Google. Então vai nascer ainda o JPEG Excel quando se tiver um padrão. Quando todo mundo sentar, esse aqui vai ser o padrão. Aí nasce o Excel. JPEG, caso você não saiba, é uma sigla que é Joint Photographic Expert Group. Ou seja, é um grupo de especialistas fotográficos unidos. Tem que ser royalty free na especificação. A convocação aconteceu ano passado, em agosto. Fica aberto até agora, setembro de 2018, e a data final deve acontecer, a publicação final da especificação deve acontecer em outubro de 2019. Tiveram outros padrões JPEG ao longo do tempo. Tem o JPEG XT, que é o formato extensível. Você tem também o XS, que significa Visually Lossless, sem perda visual, para realidade aumentada, realidade virtual, para drones, live streaming, conexões celulares, 5G, Wi-Fi. Esse XS, na verdade, ainda está finalizando a especificação. Já terminou o processo, já tem ali uma sugestão, vai ser oficializado agora, início de julho. Nem preciso dizer que esse formato, o XL, tem que suportar HDR. Agora, considerando que o futuro, quer a gente queira, quer não, como gosto de dizer, será dos óculos ou lente de contato, o que você quiser, a gente já tá nesse processo, a gente já conseguiu colocar no ouvido o alto-falante. Os AirPods são a prova disso, são feios e tudo aquilo que a gente já sabe, mas isso já vai se tornar um padrão. Fone com fio é ruim, tem seus problemas. Eu às vezes tem um lag, às vezes, quando você tá ouvindo um podcast, esse lag não vai fazer diferença. Agora, quando você tá editando um vídeo, que é o meu caso, e nem é algo de precisão, se fosse uma música, eu estivesse editando uma música, seria pior ainda, mas tô editando um vídeo que pode ter um lag, já incomoda, eu já não consigo, a boca mexendo e o áudio não sincronizado, como é que eu sincronizo? Talvez até por ser uma coisa visual, a boca mexendo incomode mais, mas você vê o waveform e não casar com aquilo que você tá ouvindo é esquisito. Não é à toa que a Apple manteve a porta do fone de ouvido, o conector de fone de ouvido nos Macs, mas para smartphone isso não faz muita diferença. Obviamente eles vão ficar menores, com mais bateria, vão diminuir essa latência. Quando diminuir essa latência, aí acaba
cabo, a porta, o conector de fone de ouvido no Mac. Esse mesmo caminho tem que ir para as telas. O Apple Watch, acho que não conta, ele tem essa coisa de menorzinho, mas ele não conta, porque o lance dos óculos, no final das contas, não é ser uma tela menor. No final das contas, ele é uma tela maior. Em tese, ele pode ocupar todo o seu campo de visão. Não tem aquela coisa de você ficar segurando, parece uma bobeira, mas é mega chato você ter que ficar segurando. É que a gente tá interagindo ali, né? Passa desapercebido, a gente tá acostumado com isso, mas é uma aberração. A gente quer telas maiores, basta ver o caminho dos smartphones. Eu falei sobre o projeto V da Samsung, que teria aquela vibe similar aos notebooks com tenda. Você dobra a tela, você tem duas telas na frente, tela atrás. As telas seriam externas e você, digamos, desdobra, na verdade, para ficar 180. Tem também o projeto X. Eles são 3 telas, é como se fosse um caderno, tem uma tela externa. Imagina o seu iPhone, tem aquela tela que você já está acostumado do iPhone e você consegue abrir o dispositivo pelo meio. E aí você teria o dobro de tela, bem entre aspas. Eu quero agora um iPhone. Ok, eu uso fechado. Agora eu quero um iPad mini. Aí você usa aberto. É um caminho que a gente tem que passar nessa busca por mais tela. Aí com isso, o preço da tela baixando, né? Tem que trazer uma novidade mais cara. Seria essa novidade talvez, mas não tem cara de tecnologia final. Os próprios smartphones, eles não têm cara de tecnologia final. Óbvio que não é nem um pouco recomendado você ter um iPhone na sua cabeça, ali perto do seu cérebro. Eletromagnetismo, esquenta, bateria, pode explodir. As telas estão com os dias contados. E já que falei de Samsung, registrar aqui que o Google trouxe o Mensagens para a nuvem. Aquilo que eu falei, poxa, podia ter o iMessage no iCloud. O Google fez. Falou, no Allo aqui, né, tá meio ruim, vou parar com o Allo, mas Mensagens agora tá na nuvem. Messages.android.com. É o mesmo esquema do WhatsApp. Você entra no messages.android.com, aparece o QR Code, aí você tem que ir lá no seu smartphone, no Mensagens e pistolar o código. De Apple, o que a gente pode comentar? macOS acharam uma falha no macOS no Quick Look, na pré-visualização. O cache do thumbnail, isso tá desde sempre. O cache do thumbnail pode vazar dados encriptados. Sabe aqueles arquivinhos? Você pega um pendrive, aí tem, acho que é underscore macOS X, aquelas coisas meio doidas que você conecta no Windows e vê o que é isso aqui. Também acontece quando vocês pegam um Windows e espetam no Mac, você vê umas pastinhas esquisitas. Uma só, na verdade, eu acho. Ali você tem um banco de dados da pré-visualização, você pode acessar, vai ver o preview, o thumbnail, mesmo que o arquivo original esteja encriptado. Você tem o seu Mac, ele todo criptografado, aí acha que tá seguro, de repente vem alguém, pega o disco e vai ver todos os previews, a localização dos arquivos. Sim, no caso do Mac, o volume inteiro ele tá conectado, mas se o Mac estiver ligado, vai estar descriptografado. Então tem algumas maneiras de acessar. Se tiver um Mac desligado, ok, aí você não vai conseguir acessar. Na Austrália, a Apple tomou uma multa de 9 milhões de dólares, que é pouquinho, para a Apple é pouco, em função do erro 53, quando você trocava a tela, reparava o seu iPhone, trocava a tela, erro 53, esse dispositivo não pode ser restaurado. Ali é aquele casamento entre o Touch ID com a tela, formando uma unidade por segurança, mas o dono do iPhone, ele tem que reparar o seu iPhone caso queira, onde ele quiser. Nos Estados Unidos tem aquela questão da App Store como monopólio, só ter a App Store reduziria as opções do usuário, a liberdade do usuário. A Apple alega que ela não define preço, isso aí é o desenvolvedor que define. Coca, mas tem os 30%. Pelas leis americanas, isso não configura monopólio. Na prática, o que vai rolar é, Apple, quebra esses iPhones aqui pra mim e esse processo não continua. Deixa eu burlar aí a restrição de USB que a gente acaba com esse processo. Saiu mais uma leva de betas, mas antigos que eu quero dizer, do iOS 11.4.1, teve o iOS 11.4.1, High Sierra 10.13.6, não saiu a leva iOS 12, teve o iOS 12, WatchOS 5, Mojave, saiu também uma atualização pro Draft 5, agora tá na versão 5.2 e criou um esquema de navegação pelo Markdown. Tem lá no Instagram do Coca-Tech um vídeo mostrando os supostos tamanhos dos iPhones para 2018, tá lá também um conceito que mostra um indicativo visual pro 3D Touch, para você saber o que na tela você pode usar o 3D Touch. Ficou interessante a maneira de ter esse indicativo, e é bom que tenha, porque tem coisa que tem Touch ID e a gente não sabe. No iOS 12, aquela treta de compartilhar a localização do usuário com os serviços de emergência lá nos Estados Unidos. Vai rolar, não vai ser só a triangulação da ligação, vai ter uma localização precisa. Então, quando tem a triangulação, tá aqui nesse prédio, mas pode estar também no prédio ao lado, na casa ao lado. Isso é um custo bem baixo de implementação e salva vidas, não tem nem o que falar. Precisão 4.000 vezes melhor do que é usada hoje. E para finalizar, registrar duas coisinhas. Você que tá afim de um HomePod e tá indo pro Canadá, pra Alemanha ou pra França, você já pode comprar o celular. E você, jogador de Pokémon GO, agora consegue fazer troca de monstrinhos
monstrinhos. E assim, hackeando Bitcoin, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.